Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu olhar aqui, está tudo direitinho. Obrigado pela presença, pelo carinho, pelo tempo de vocês. Que Jesus abençoe a você, seu lar, sua vida, sua família. Espero que esteja tudo bem contigo nesse início de semana. Vamos reflexionar um pouco sobre o texto que vem hoje, que é um texto muito interessante. Todos são, mas esse é aquele peculiar, né, do dia a dia. Vamos ver o que a Joana nos traz nessa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 175. Silencia o que ouves. Muitas aflições seriam poupadas às criaturas, se soubesse ouvir e reflexionar. Infelizmente, muitas pessoas se apressam a passar adiante o que ouvem, alterando-lhe o conteúdo e salientando os pontos delicados ou negativos. As mensagens truncadas, os assuntos adulterados, possuem o condão miraculoso de perturbar, gerando conflitos e situações insustentáveis. Não transmita as informações malsãs. Escuta com calma, sem apressar conclusão. Se pretendes comentar a respeito, tenha o cuidado de fazê-lo colocando a situação como se fosse a tua e apresentando-a com benignidade. Que assim seja. Nós estamos numa época que eu digo, num momento muito interessante. Quando a gente fala época, a gente pensa que é essa época do mês, né? Ou do ano. Mas é o momento que nós vivemos. Esse pós-pandemia, essa condição em que as redes sociais tomaram uma proporção monumental. Se antes já eram importantes e uma companhia quase que constante, agora se tornaram quase que imprescindível. Cada um de nós pendurado na internet, não pode sair de casa sem ver, não pode olhar a rede social para saber, não pode deixar, né, de olhar, para saber como é que está fulano, ciclano, beltrano, ver o que Beltrano colocou, ciclano colocou, aquele interesse pela vida da pessoa, aquele interesse pelas situações que cada um passa. Eu sei que o texto não fala de internet, o texto fala daquela época passada, onde tinha aquela fofoquinha, de boca em boca, que levava tempo. Se algo escandaloso de uma pessoa acontecia, levava-se tempo, dava para se matar em algumas determinadas situações, em determinados lugares. Agora, com essa visão de rede social, parece rastilho de pólvora. Estalou os dedos, milhões de pessoas já estão sabendo. É bom e é ruim, como tudo na vida. Não estamos aqui para condenar a rede social, nem valorizá-la. Estamos aqui para saber como usá-la. Vou focar na rede social porque vamos levar essa situação como uma fofoca. E na rede social a fofoca ela é muito, muito perigosa. A fofoca do dia a dia, ela já envenena a alma. A gente ouve alguma coisa, talvez aquela coisa não seja... Vamos sair então do contexto de redes sociais, o que eu acho que algumas pessoas ficam muito sentidas. Quando falamos em rede social, a pessoa acha que a ideia é censurar, né, fechar. Não tem nada disso. A ideia é saber utilizar. Cada um de nós interpreta a vida segundo o seu prisma. Isso é natural. Cada um de nós vive realidade diferente da do outro. Com esse advento
né, da internet, nós então parece que absorvemos um fluxo imenso de informações. Imenso. Todo mundo tem voz. Existem pessoas mais carismáticas do que outras. Existem pessoas que têm capacidade de fluência maior do que as outras. Isso é natural, tá? Isso faz parte da vida. O problema é que quando essas pessoas carismáticas, magnéticas, começam a tomar vieses, não de conciliação, mas querer viver do clique, de querer viver da reação do seu próximo, chegamos nessas grandes confusões, nessas grandes batalhas. Quando eu ouço algo, quando eu recebo ali no meu celular, né, uma notícia, eu costumo olhar com muita cautela para aquilo ali. Porque se é algo que vem de encontro àquilo que eu penso, a forma como eu imagino o mundo, eu ponho as barbas de molho e falo, será que eu estou pensando da maneira certa ou estou pensando com as minhas convicções? Leva a gente a um pensamento incômodo, porque, voltamos ali, o volume de informações que nós recebemos é tão grande, tão intenso, que a gente fala, mas se eu parar para checar tudo que eu estou recebendo e repassando, eu não vou dar conta. Será que a ideia não é essa? A internet massacra essa quantidade imensa de informações. E a gente acha que é importante passar isso para frente. Mas chega a um ponto que a gente apenas repassa. Mas é verdade. Sei lá, ouvi dizer tal coisa e estou passando para frente porque as pessoas precisam saber do que está acontecendo. Ok? É um pensamento. Mas pensa o seguinte também, e se aquilo ali não for verdade? Talvez você passe uma informação para frente segundo um viés de opinião sua. A sua opinião concorda com aquilo. Bom, se concorda com isso, está certo. Será que está? Será que a sua opinião certa, capaz de encontrar uma ressonância negativa no coração de uma pessoa mais ansiosa? Será que aquela tua informação, que é certa, não vai mais incendiar algo que é ruim? É o famoso tocar fogo no parquinho? Será que não vai gerar mais raiva, mais revolta, mais inconformação? Será que essa informação que você tem nas suas mãos, na qual você entende o que está ali, quando você repassa, as pessoas que estão recebendo entenderão também? Ou ficarão mais confusas? Eu não estou, a quantidade de cis que eu já coloquei aqui, e não estou entrando nem no mérito de se é verdadeira ou falsa. Ou se é verdadeira em partes ou falsa em partes. Não estou entrando nessa condição. A Joana nos chama aqui a silenciar aquilo que nós ouvimos. E eu digo também, pegando carona,
é silenciar aquilo que nós vemos. Porque vem algo de ruim de alguém. Mas o grupo onde eu estou não tem problema esse tipo de informação. Do mesmo jeito, a fofoca que eu faço no grupo fechado que eu estou, não tem problema. Estamos falando do fulano não está ouvindo. Quem sabe daquele grupo não vai passar para outro grupo, que não vai passar para outro grupo, que daqui a pouquinho chega no fulano. E o fulano pergunta, mas quem ouviu? Não, eu ouvi do grupo de fulano, que ouviu ciclano, que ouviu beltrano, que aquela pessoa falou. Imagina, se é uma informação correta, verídica, nós já estamos incorrendo no erro, né, da fofoca. Se é uma informação incorreta, inverídica, nós já estamos incorrendo no erro da injúria. Tenhamos paciência. Se uma informação chega para você, não quer dizer que você tem que passar isso para frente. Fulano precisa saber, ciclano precisa. Vou trazer uma experiência bem interessante. Todos nós temos um perfil na internet em que a gente assiste coisas que a gente gosta. Certa vez eu procurava por uma determinada planta. Daqui a pouquinho, já chegava uma mensagem de, olha, se você tomar uma cápsula disso por dia, você não vai ter câncer. Olha, se você beber um chá disso aqui, você vai prevenir não sei o quê. Eu fiquei assim, mas por que eu estou recebendo isso? Por causa daquela primeira pesquisa que eu fiz. E aquela pergunta que eu faço. Poxa, mas se eu tomar o chá tal, se eu tomar o alimento, o meu alimento tal, eu não vou ter câncer, eu não vou ter problema do coração, não vou ter problema do rim? Mas cadê os médicos que não dizem assim, fulano, você tem tendência a isso? Coma isso que vai eliminar. Tome o chá tal que vai resolver. Por que os médicos fazem isso? Não, é a indústria farmacêutica, é a indústria dos médicos que querem ficar ricos. Será que todas essas elaborações não escondem algo por trás? Talvez esteja certo. A indústria médica, a indústria dos farmacêuticos. Sei. Talvez. Eu estou falando talvez porque eu não tenho como provar. Já ouvi muitas pessoas falando isso. Mas como eu não tenho como provar, eu vou usar o termo talvez isso exista. Mas por causa disso, eu tenho que passar um monte de informações que não são verdadeiras? Mas é um alimento natural. Quem disse só porque é natural ele não possa ser nocivo? Cuidado. Tome muito cuidado com as fórmulas mágicas, com as situações incríveis. Muito cuidado. Até esse tempo agora passou a questão da pílula, né? Ou no medicamento para curar quem tem lesão na coluna, né? Na medula. A própria cientista veio a público dizendo, gente, isso é experimental, estamos ainda passando pelos primórdios. Eu vi uma entrevista dela. Enquanto havia gente na ponta falando assim, acabou, isso não existe mais. Um escarcéu tão grande para gerar o quê? Visualização. Para que você vá lá e clique e a pessoa ganhe alguma coisa com aquele clique, com aquele anúncio. A pessoa ganhando dinheiro com esse sensacionalismo, né, com a nossa curiosidade.
Cuidado com o que você passa para frente. Às vezes você está achando que está fazendo algo de utilidade pública. Ah, não, olha, tá vendo? Estou passando essa informação porque fulano é assim, ciclano é assado e todo mundo tem que saber. Sim, talvez ele seja assim. Talvez ele seja assado. E se ele não for tanto assim? Ah, não, mas se ele não for tanto assim, você está queimando ele. Você está destruindo a reputação dele. Ah, mas ele é sujo, é isso, é corrupto, é ladrão. Ué, mas calma aí. Você tem certeza? Você tem provas disso? Não, mas está aí para todo mundo ver. Onde? Se está para todo mundo ver, você não precisa ficar falando. Todo mundo vai ver. Não estou dizendo aqui que é para você fazer vista grossa, você aceitar. É para você evitar de gerar ainda mais dificuldade. Para você não gerar ainda mais raiva, ainda mais indignação. Outras coisas são as mensagens que são adulteradas. Tem um fundo de verdade, sim, mas não funcionam daquela forma, não é daquele jeito. Eu não estou aqui colocando que você está fazendo um desserviço, que você está falando mal de alguém porque você quer difamar, você tem raiva daquilo. Não é isso. Eu estou dizendo que talvez você queira ajudar levando informação para as pessoas, mas você não sabe como essa informação vai ser recebida. Às vezes aquilo que você acha que é evidente, óbvio, não é para outra pessoa. E às vezes aquilo que você acha que é interessante saber de alguém, a outra pessoa vai tomar um ódio profundo e mortal, talvez. Pensa bem. Ao invés de você passar para frente coisas ruins, passa coisas boas. Existem aquelas correntes, né? Olha, passe para 10 pessoas, se não vai acontecer algo com alguém. Não acontece, pode ficar tranquilo. Existem aquelas, olha, vamos passar essa mensagem para frente que a pessoa que tirou essa foto vai ganhar, vai receber o tratamento dela. Não vai receber. É só para você ir repassando aquilo para frente e levando aquela mentira, né, para frente. Então, tenha cuidado com tudo aquilo que você passa para frente, que você se torna responsável por aquilo que você está passando. Talvez hoje não tenha nenhum tipo de punição, mas quem sabe, né? No futuro isso venha a acontecer pelos exageros. Então tenhamos tranquilidade em nossos corações. Jesus já nos ensina que ouvir é fundamental, mas falar é opcional. Que sejam as nossas palavras, a nossa escrita, os nossos compartilhamentos, coisas boas. Sejam mensagens de motivação e não de desespero. O próprio Cristo nos disse: se não és capaz de falar bem de alguém, cala-te. Se não é capaz de mencionar coisas boas de alguém, não passa nada para frente. Que essa mensagem do Mestre possa penetrar nossa alma, nosso coração e refletirmos bastante nessa semana que chega sobre todas essas situações e nos prepararmos para as investidas que o mal faz para nos iludir, para acharmos que determinada coisa é verdade ou determinada coisa é mentira. Tenhamos paciência, tenhamos calma para lidar com as situações. Que Jesus abençoe você, a sua família, e que possa essa mensagem ser uma mensagem de paz e de luz para cada um. Seja uma mensagem positiva de como nós devemos nos comportar, que você se torne luz
que de você saia apenas coisas boas. Vamos à nossa prece, vamos agradecer a Deus por essa semana? Obrigado, Senhor, por essa lição tão importante. Que tenhamos clareza no ouvir, para que não entendamos errado. E tenhamos misericórdia no falar, para que não venhamos a agredir ninguém. Que o Senhor nos conceda a oportunidade de refletir sobre como nós conversamos entre nós. Obrigado, Senhor, pelo vosso amor, pela vossa paz, pela vossa luz. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Que nesse momento nossos corações possam se juntar aos corações do bem, às correntes que circundam todo o nosso planeta e desejarmos a todos que recebam os bons fluidos, sejam para nós, seja para a nossa família, para os nossos governantes, para aqueles que estão num trabalho incessante de salvamento, de ajuda, aos cientistas que estão buscando a cura para doenças, desenvolvendo novas tecnologias. Ah, Senhor, que todos esses sejam iluminados, Senhor. Que todos estes recebam o nosso maior apreço. Obrigado, Senhor. Que assim seja, e graças a Deus.